Livro EMAI, Ler e Escrever, Ensino Fundamental 1, volume 1, do segundo ano do ensino fundamental. Página 74, então, do EMAI, atividade 12.3. Vamos lá, novamente vamos trabalhar com outra imagem parecida com a imagem anterior, não é isso? Quando nós olhamos essas informações apresentadas nesta configuração, neste desenho, qual é o nome que nós damos a essa imagem? Lembram? Essa apresentação, né? Esse formato de apresentação de dados, de informações, se chama gráfico, não é isso? Tenho certeza que vocês acertaram. Lembra da discussão do gráfico anterior, né? Que a Pro colocou aqui que tinha o título, aqui a fonte, as linhas, né? Horizontais, a linha vertical, o nome desta linha vertical, né? O nome da linha horizontal aqui não tem, né? Ainda não tem aqui o nome, e a gente foi colocando. Por que nós discutimos todas essas informações no gráfico anterior? Porque é muito parecido com o formato que a professora faz no início da aula, com a votação, né, das histórias, né, da história inicial. Então, lembra que a professora coloca lá 2 opções de livro, e aí cada aluno, olha a regra da votação, cada aluno só pode votar uma vez e apenas em um título, certo? E aí a professora coloca lá no formato de quadro ou tabela e em formato de gráfico. Aí a Pro coloca lá o título, a representação, né? O que representa essa linha vertical, que geralmente é o número de alunos, e aqui nessa linha horizontal, que são os títulos dos livros que está lá como opção de votação. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, neste gráfico, o que eu colocaria? Aqui eu colocaria apenas o nome dos participantes. Então, eu escreveria aqui, ó, nomes dos Vou separar a sílaba aqui que não coube. Preciso treinar no mouse. Participantes. Eu colocaria aqui para a gente saber exatamente quais são as informações apresentadas por essa linha horizontal. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. 4 amigos, atividade 12.3 da página 74 do EMAI, do segundo ano do ensino fundamental. Vamos lá. Segundo ano A. Primeira atividade. 4 amigos se reuniram para conversar sobre os livros que leram. Olha só, 4 amigos se reuniram para conversar referente, né, relacionado ao assunto. Qual assunto? Os livros que eles leram, e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Olha só o gráfico de coluna. Por que chama gráfico de coluna? Porque os dados, as informações são apresentadas no formato de colunas. Veja como ficou. Olha como ficou bem bacana essa apresentação, hein? Vamos lá. Bom, olhando aqui o gráfico, nosso gráfico da página 74, quais são os nomes dos 4 amigos? Como que a gente vai conseguir identificar? Bom, eu já iria aqui, ó, para essa linha horizontal
e iria ler qual é a representação. O que eu vou encontrar nessa linha horizontal? Aí vou encontrar o nome dos participantes. Ah lá. Ah, e essa linha aqui vertical? Eu vou encontrar o número de livros lidos. Ah, então aqui eu encontro os números e aqui eu encontro os nomes. E o que eu perguntei? Quais são os nomes dos participantes? Quais foram os 4 amigos que decidiram se encontrar para discutir, para falar um para o outro quais foram os livros que eles leram, né? Quantos livros que eles leram, tá bem? Então vamos lá. Quais são os 4 amigos? Foi o Enzo, a Juliana, o Fábio e a Isabel, certo? Vamos lá. E aí, quando a gente bate o olho nesse gráfico, será que dá para saber se os 4 amigos leram a mesma quantidade de livros? Bom, primeira pergunta, como que eu sei que essas informações aqui são quantidades? Bom, primeiro que é número, né? E o segundo que tá, a informação tá aqui, ó, números de livros lidos. Não é isso? Então, por essas informações aqui, ó, pela leitura da representação, tanto da linha vertical como da linha horizontal, eu já consigo, ó, outra informação. Então, quando eu bato o olho, e aí, será que dá para saber se os 4 amigos leram a mesma quantidade de livros? O que vocês acham? Não, né? Eles não leram a mesma quantidade de livros. E dá para perceber só de olhar? Sim, dá para perceber. Por que dá para perceber? Ué, se a coluna tem um tamanho, tem uma altura diferente, significa que a quantidade, que o número de livros lidos foram diferentes. E se eu perguntar quantos amigos leram no mínimo, quer dizer, daí para cima, 2 livros? Será que olhando esse gráfico aqui a gente consegue interpretar? A gente consegue perceber? A gente consegue responder essa nossa pergunta? Vamos lá, pausa, pensa. Na hora que vocês souberem a resposta, vocês continuam assistindo esse vídeo, tudo bem? Vamos lá. Quantos apresentaram no mínimo pelo menos 2 livros lidos? Ó, 2 livros. O Enzo leu mais que 2, a Juliana leu mais que 2, o Fábio leu mais que 2 e a Isabel leu mais que 2. Pronto, mas como que você sabe? Vamos ver aqui, ó. O Enzo, qual é a quantidade de livros que ele leu? Ó, lembra da atividade passada? Que cada filetinho, que cada quadradinho, cada cartãozinho lá representava um voto, quando eles votaram lá na brincadeira, que eles mais gostavam. Agora, nesse gráfico, cada cartãozinho desse aqui, ó, cada retângulo, ó, a figura geométrica aqui, ó, cada retângulo equivale a um livro. Então, ó, o Enzo leu um livro, ele leu 2 livros, ele leu 3 livros, ele leu 4 livros, ele leu, ó, 5 livros, ele leu ao todo 6 livros. Então, daqui para cima, ó, se a minha pergunta é quais amigos leram pelo menos 2 livros? Todos leram pelo menos 2 livros, porque todos leram mais que 2 livros. Se eu olho esse gráfico, eu consigo perceber quem leu mais e quem leu menos? Vamos lá, quem leu mais tem uma coluna maior, quem leu menos tem uma coluna menor. Por quê? Porque quanto maior a coluna, maior é a quantidade de livros lidos. Vamos lá? Quando a gente bate o olho, bater o olho significa, né? Quando a gente visualiza, quando a gente observa, quando a gente analisa, quando a gente verifica esse gráfico aqui, que agora vocês já sabem, né? Desde a aula presencial, que essa apresentação de informação é chamada de gráfico. Vocês já conseguem saber qual foi o amigo que leu menos
E qual foi o amigo que leu mais livros? Vamos lá. Mais livro, uma coluna maior. Então, foi a Juliana. Ela leu 11 livros. Vamos lá. Quem leu menos livros, uma quantidade menor de livros, foi a Isabel. Olha só, a coluna dela é a menor, leu apenas 5 livros. Não é isso? Vamos lá. E o Fábio? O Fábio, quantos livros será que ele leu, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Vamos ver se nós estamos certos. Ó, vamos lá. Leu até aqui, ó. Até aqui significa 7 livros lidos. Bacana, né? Vamos lá. Agora, se eu perguntasse assim para vocês, quem leu mais livros? Será que foi o Fábio ou será que foi a Isabel? Os dois últimos aqui. Vamos pensar nos dois últimos. Quem será que leu mais livros? Pausa, pensa e depois volta. Claro, né, Pro? Ó, você não acabou de falar que quanto maior for a coluna, maior é a quantidade de livros, não é isso? Sim. Então, quando a gente observa esse gráfico, já dá para perceber que o Fábio leu mais livros do que a Isabel. Por quê? Porque a coluna está mais alta. Combinado? Tá, mas qual é a quantidade de livros que o Fábio leu? Aqui, ó, nós já falamos, foram 7 livros. Então, o Fábio leu quanto? 7 livros. E a Isabel? A Isabel leu quantos? Vamos lá ver. Ó, 5 livros. O que significa? Significa que a Isabel, ó, não leu esse. Aqui, ó, ela não leu. E ela também não leu esse. Significa que ela leu menos 2 livros. Significa que ela leu 2 livros a menos que o Fábio, não é isso? Porque se fosse até aqui seria a mesma quantidade, que seria 5 livros. Mas além dos 5 livros que o Fábio leu, né, igual a Isabela, além desses 5 livros aqui igual a Isabela, ele leu mais um, mais outro. Então, além dos 5 livros, ele leu 2 a mais. Então, o Fábio leu 2 a mais que a Isabel. Agora, curiosidade, hein? E a Juliana, hein? Quantos livros que ela leu? Vamos lá ver? Nossa, Juliana é igual a Pro, adora ler livros. Ela leu 11 livros, gente. Quantos a mais que o Fábio? Ó, 7 eles leram igual. Ela leu 1, 2, 3, 4 livros a mais que o Fábio. Quantos livros a mais que a Isabel? Ó, a Isabel leu até aqui. Ela leu 5. Até aqui as duas leram iguais. Tanto a Juliana e a Isabel leram 5 livros. Só que além desses 5 livros, a Juliana leu, ela leu mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Ela leu 6 livros a mais que a Isabel. Olha que bacana. E vamos lá para o Enzo, hein? O Enzo, ele leu 6 livros, não é? Se o Enzo leu 6 livros, ele leu quantos a mais que a Isabel, hein? Vamos lá ver, ó. A Isabel leu até aqui. Então, os dois leram 5 livros. Mas além dos 5 livros que a Isabel leu, o Enzo leu 1 a mais. Bacana, né? Quantos a menos o Enzo leu em relação ao Fábio? Porque como você sabe que é a menos. Uai, porque a coluna dele, desculpa, do Enzo tá menor que a coluna do Fábio. Se tá menor, significa o quê? Que leu menos. Quantos livros a menos ele leu? Bom, se o Enzo leu 6 e o Fábio leu 7, significa que o Enzo leu 1 a menos, quando comparado à quantidade de livros lido pelo Fábio. Vamos ver se tá certo? Vamos lá, ó. 6 e o Fábio leu 7. Então, esse livro aqui, ó, que o Fábio leu, ó, esse livro aqui, ó, que o Fábio leu, não foi lido pelo Enzo. E quantos livros será que o Enzo leu a menos que a Juliana? Pro, como você sabe que o Enzo leu menos?
livro, uma quantidade menor quando comparada à quantidade de livros lidos pela Juliana. Porque, de novo, olha a coluna. Aqui a coluna não representa a quantidade de livros. Se essa coluna é menor, significa que ele leu uma quantidade menor de livros. Se essa coluna é maior, significa que a Juliana leu uma quantidade maior de livros. Vamos lá? Bom, o Enzo leu 6 livros e a Juliana leu 11. Então, ela leu até aqui, ó. Vamos ver quantos livros faltaria para o Enzo ler para chegar na conclusão, para chegar no final aqui, ó, do período e ter lido a mesma quantidade que Juliana. Vamos ver quantos livros faltam para o Enzo ler para chegar na mesma quantidade de livros lidos pela Juliana. Vamos contar? Então, eu preciso ler 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros. Quando eu ler mais 5 livros, o Enzo aqui, ó, ele vai ler a quantidade total igual à quantidade total de livros lidos pela Juliana. Entenderam? Muito bacana gráfico, né? Vocês gostam? Olha quantas informações um gráfico pode mostrar: título, fonte, participante, quantos foram e quem foram, número de livros lidos, não é isso? Quem leu mais, quem leu menos, quem leu no mínimo uma quantidade X, né? Qual a quantidade lida por cada participante? Quem leu mais e quem leu menos em relação ao outro, não é isso? O Fábio pode ter lido uma quantidade maior de livros, quando comparado ao Enzo, que leu 6, e quando comparado a Isabel, que leu 5. Mas se a gente comparar o Fábio com a Juliana, e aí ele não leu mais. Aí ele leu menos. Por quê? Porque eu estou comparando com alguém que leu uma quantidade muito maior que ele. Muito legal, não é? Vamos lá, eu tenho a fonte de onde foram retirados esses livros, né? Olha quem passou as informações, hein? Foi a Juliana, uma menina bem bacana, hein? Passou todas as informações aqui para o EMAI. Então vamos lá, agora vocês vão preencher sozinhos. Responda: quais os nomes desses amigos? Qual o nome dos 4 amigos? Os nomes dos 4 amigos, ou os nomes desses amigos são, 2 pontos, fulano, ciclano, beltrano e mais algum outro amigo, ponto final. Não esqueçam a vírgula entre eles e depois, quando for escrever o último amigo, a gente vai usar o e depois ponto final. Quantos livros o Enzo leu? Enzão, cadê você? Tá aqui, ó. Quantos livros o amigo Enzo leu, hein? Quantos livros será que ele leu? Quantos? Vamos lá. Quem leu mais livros? Quem foi o campeão aí de quantidade de livros lidos? Quem foi? Será que foi o Enzo que leu mais? Será que foi a Juliana? Será que foi o Fábio? Será que foi a Isabel? Eu quero resposta completa, tá bom? Quem leu mais livros? Tadadã, foi quem leu mais livros. Ou tatatã, leu mais livros e ponto final. Não quero saber de esquecer pontuação. Quem está escrevendo com letra cursiva tem que começar a responder com letra maiúscula. Que menina leu mais livros? Que menina? Então, agora a gente vai comparar só as meninas. Enzo, é menino ou é menina? É menino, então eu nem vou olhar os dados dele. A Juliana é uma menina ou é um menino? Ah, é uma menina, então eu vou observar, hein, os dados dela. E o Fábio, o Fabião, é menino ou é menina? Ah, o amigão aqui, ó, é menino, né? E a Isabel? A Isabel é uma menina. Então, das meninas, que menina leu mais livro? A resposta, a menina, A maiúscula, para quem está fazendo cursiva. A menina que leu mais livros foi a... mas não vai caber aqui. Pode colocar aqui embaixo? Pode, amigão, pode colocar.
Ah, mas pode ultrapassar essa linha? Aqui pode, no caderno não, a gente tem que respeitar, mas aqui pode. Quantos livros Fábio leu a mais que Isabel? A Isabel leu uma quantidade e o Fábio leu outra quantidade. Ó, já tá dando até a resposta. Já tá falando que o Fábio leu a mais. Então, quantos livros Fábio leu a mais que Isabel? A resposta é: o Fábio leu tantos livros a mais que Isabel. Quem leu mais de 6 livros? Quem leu mais de 6 livros, hein? De 6 para mais. Quem que leu? Quem será que leu mais que 6 livros? Ó. Quem será que leu? Bom, fulano, nananana, né? O nome aqui dos amigãos. Leram mais de 6 livros e ponto final. Combinado? Terminem, tirem foto e me mandem que eu quero dar uma olhadinha.